Amados irmãos, muito boa noite, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor que tem nos sustentado a cada dia, com muita alegria, que nós começamos mais um momento devocional, de pregação, de ensino e de instrução na palavra do Senhor. Pois bem, meus amados irmãos, são 19 horas, nós vamos então iniciar esse nosso momento de pregação da palavra de Deus, orando, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração e que instrua-nos por meio da sua palavra. Eu quero pedir aos amados irmãos que estão acompanhando a nossa transmissão, que vocês permaneçam conosco até o fim. Nós não queremos ser muito extensos, mas nós queremos ser objetivos na pregação da palavra de Deus, até para que nós não sejamos cansativos e exaustos, porque o nosso objetivo é que nós sejamos então alimentados, edificados pela palavra de Deus. Então você que está acompanhando aí a nossa transmissão, permaneça até o fim ouvindo a palavra de Deus. Vamos orar então nesse momento, consagrando esse nosso momento ao Senhor e pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de nos reunirmos, ó Deus, mesmo distantes, mas agora estamos unidos, ó Deus, em uma plataforma virtual, a fim de ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe as pessoas, ó Deus, que estão doentes e enfermas. Rogamos, ó Deus, pela restauração da saúde destes. Visita-os, ó Pai, Tu és o médico dos médicos. Em Tuas mãos, ó Deus, existe toda a cura. A nossa confiança sempre estará no Senhor. Por isso, ó Pai, nós pedimos, ó Deus, atende as nossas orações, atende, Senhor, o nosso pedido, ó Pai, cura todos aqueles que estão enfermos. Oramos, ó Deus, em favor também daqueles que estão passando por necessidades, aqueles que estão desempregados, aqueles que tiveram, ó Deus, o seu rendimento, ó Pai, diminuído. Peço a Deus que o Senhor possa sustentá-los, eu peço a Deus que o Senhor venha supri-los, ó Pai, com o pão. Não permita, Senhor, que estes fiquem, ó Pai, desassistidos. Acode, socorre, Senhor, o aflito. Oramos, ó Deus, em favor da nossa prefeita, pedimos a Deus que o Senhor continue dando sabedoria a ela, ó Deus, diante de toda essa crise que nós hoje enfrentamos em nossa cidade. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos sustente, que nós possamos vencer, ó Deus, esses tempos maus. Oramos, ó Deus, pelo nosso estado, pelo nosso país. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude, ó Deus, a encontrarmos uma alternativa, uma saída, para que nós possamos superar todas as adversidades políticas, econômicas, também no campo da saúde, ó Pai, que nós temos enfrentado. Temos vivendo tempos de crise, e sabemos, ó Deus, que Tu és a nossa única esperança, ó Pai. Nós queremos também agradecer ao Senhor, como fez a nossa irmã Laurinda. Reconhecemos, ó Deus, a Tua bondade, a Tua bênção, mesmo diante da crise. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos socorrido, tem ouvido as nossas orações. Agradecemos ao Senhor que tem cuidado, ó Deus, também de nós. E agora, Senhor, que ouviremos a Tua palavra, fala, Senhor, ao nosso coração. Dá-nos, ó Deus, o entendimento da mesma, para que por meio dela, ó Pai, possamos ter uma vida centrada em Cristo Jesus. É a nossa oração. Em nome do nosso Redentor é que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1 é o texto da palavra de Deus que faremos a exposição nessa noite. Gálatas 5:1. Esperar um pouquinho, você abrir a sua Bíblia, você localizar o texto. Se você puder, anote também a palavra do Senhor, para que depois você possa estudar com mais calma o texto que será exposto nessa noite. Essa noite nós vamos ficar apenas com o versículo 1, Gálatas 5:1. A palavra do Senhor assim nos diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Meus amados irmãos, esta é a última sessão que Paulo trata justamente sobre a questão teórica
do Evangelho junto às comunidades da Galácia. Como nós temos dito aos amados irmãos, Paulo não escreveu unicamente a uma igreja, mas ele escreveu às igrejas da Galácia. Paulo escreve com o objetivo de defender o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo do ataque que o Evangelho vinha sofrendo por parte dos judaizantes. E quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram aqueles que se afirmavam como cristãos, porém estes insistiam em ensinar que somente a fé em Cristo Jesus não era suficiente para a salvação. Além da fé em Cristo Jesus, era necessário também que os cristãos, pelo menos, observassem 3 coisas importantes: a circuncisão, uma dieta restrita e também a guarda das datas festivas do calendário judaico. Eles criam que desta forma eles poderiam ser salvos. Eles criam que, ao adicionar esses elementos à fé em Cristo Jesus, eles alcançariam a salvação. Portanto, Paulo apresenta, do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 12, o seu último argumento, podemos dizer, teórico. A partir do versículo 13 do capítulo 5, Paulo então passa a parte mais prática dessa tão rica e abençoadora carta. O que nós queremos mostrar nessa noite, meus amados irmãos, é que Paulo nos ensina que em Cristo Jesus nós alcançamos a liberdade. E é importante que nós entendamos que liberdade não é libertinagem, não confundamos liberdade com libertinagem, até porque, de fato, era essa a tese que os judaizantes insistiam em atacar Paulo. Eles afirmavam que Paulo ensinava um evangelho que conduzia a igreja à libertinagem. E Paulo mostra que não, justamente o evangelho conduz à santidade, à pureza e à retidão. Nós queremos nessa noite tratarmos com os amados irmãos acerca de 2 tópicos do texto que nós acabamos de ler. O primeiro tópico da nossa mensagem dessa noite é o seguinte: éramos escravos antes de sermos alcançados por Cristo Jesus. Vou repetir. Éramos escravos antes de sermos alcançados por Cristo Jesus. O texto começa com a seguinte declaração: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A pergunta que surge, meus amados irmãos, é a seguinte: nós estávamos presos a quê? Nós estávamos escravos do quê? Então eu quero, à luz da palavra de Deus, pelo menos apresentar a vocês nessa noite 3 itens que nos mantinham como escravos antes de nós termos sido alvos da graça e do amor de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, antes da nossa conversão, antes do nosso encontro com Cristo Jesus, eu e você éramos escravos do pecado. A nossa natureza estava presa ao pecado. Não podíamos resistir ao pecado, não podíamos dizer não ao pecado. Mas por meio da obra gloriosa, santa e bendita de Cristo Jesus, eu e você fomos libertos das algemas do pecado. Isso fica bem claro e fundamentado em Romanos capítulo 6, versículo 14, quando Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Eu e você precisamos entender o sentido dessa declaração de que o pecado não terá domínio sobre nós. É importante que afirmemos que o crente ele tropeça sim. Mesmo salvo, redimido, ele ainda cai. Nós vivemos em uma constante guerra. Nós vivemos interiormente uma grande batalha. O mal que nós não queremos fazer, este é o que muitas vezes nós fazemos. E o bem que nós desejamos fazer, muitas vezes é esse que deixamos de fazer. A carne milita contra o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Porém, pela graça de Deus, eu e você podemos dizer não ao pecado. Caímos sim, mas podemos resistir ao pecado. Essa resistência que temos ao pecado hoje
ela é fruto da obra de Cristo em nossa vida. Com o lavar regenerador do sangue do Cordeiro, nós fomos habilitados a dizer não ao pecado. Fomos capacitados a resistirmos ao pecado. E é nesse sentido que Paulo fala em Gálatas 5, versículo 1, que Cristo Jesus ele nos libertou. Ele nos libertou do domínio do pecado. Nós fomos libertos da condenação do pecado, fomos libertos do domínio do pecado, mas ainda convivemos com o pecado. No novo céu e na nova terra, essa obra será completa. No novo céu e na nova terra já não existirá mais o pecado. Mas hoje, eu e você podemos, pela graça de Deus, resistirmos ao pecado, dizermos não ao pecado. O segundo elemento que nos prendia, que nos escravizava, era Satanás. Em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, a palavra do Senhor assim diz. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, a palavra do Senhor assim nos diz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o Filho do seu amor. Outrora, nós estávamos presos ao império das trevas. Estávamos condenados. Estávamos algemados. Quando Cristo, porém, ressuscitou ao terceiro dia, as nossas algemas foram quebradas. Quando a graça de Cristo nos alcançou, nós fomos resgatados do império das trevas e pelo poder soberano absoluto de Cristo Jesus, Ele nos tirou do império das trevas e agora nós estamos no seu reino, vivemos no reino da luz, caminhamos no reino do seu amor. Pense nessa gloriosa obra que Cristo fez em sua vida. Você estava nas trevas, a sua mente estava obscurecida da verdade. O seu coração estava mergulhado em total falta de entendimento da verdade. Porém, pela obra de Cristo Jesus, pelo seu grande amor, fomos retirados do império das trevas e transportados para o reino de Cristo Jesus. E por último, nós também fomos libertos da influência maligna deste mundo. Em Efésios, capítulo 1, versículo 2, Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor assim nos diz: E Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Antes de termos sido alcançados pela graça de Deus, caminhávamos no curso desse mundo. Éramos influenciados pelas ideias, pelos conceitos desse mundo. Não tínhamos uma visão clara do que é o Evangelho, não contemplávamos a Deus e a sua bondade e a sua graça, estávamos sem rumo, sem direção. Caminhávamos como os demais, a passos largos à perdição, à condenação eterna. Mas aprove Deus nos tirar desse caminho de morte, aprove Deus nos redimir desse caminho de destruição e nos dar uma nova direção e nos dar novos rumos. É claro que nós também precisamos considerar que o Evangelho é um processo contínuo de transformação. E é por isso que Paulo diz em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós fomos libertos do curso desse mundo. Mas agora eu e você precisamos submeter a nossa mente, o nosso coração, os nossos valores aos valores do Evangelho. Esse é um processo contínuo da nossa vida. Nós não éramos neutros. Nós não estávamos sem mancha. Pelo contrário, quando fomos salvos, quando fomos redimidos, nós estávamos manchados, nós estávamos influenciados pelas ideias, pelos conceitos errados e malignos desse mundo. E é por isso que nós precisamos buscar ter uma nova visão do mundo, termos uma nova compreensão da nossa existência a partir do Evangelho. Mas nós fomos libertos, fomos retirados
do curso desse mundo. E é nesse sentido, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo diz que foi para isso que Cristo veio, e é esta liberdade que Cristo nos concede do pecado, de Satanás e do curso deste mundo. Fomos libertos. Hoje somos livres. E eu quero aqui rapidamente fazer uma consideração importante, porque algumas pessoas, de uma forma incorreta, acusam nós que somos cristãos de pessoas presas, de pessoas escravizadas. Pelo contrário, nós servimos a Deus porque fomos libertos. Nós servimos ao Senhor de forma prazerosa. Servir ao Senhor para nós é uma opção alegre, é uma opção feliz. Nós não servimos ao Senhor por ser isto um peso. Nós não servimos ao Senhor por constrangimento. Não, de forma nenhuma. É porque fomos libertos, é porque fomos salvos, que com alegria no coração nós servimos ao Senhor. O cristianismo não escraviza ninguém. O cristianismo não prende ninguém. Presos são aqueles que ainda não foram alvos da graça de Deus. Escravizados estão aqueles que ainda não foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Estes sim, estes não têm vontade. Estes não têm anseios, eles estão cegos, obscurecidos, caminhando a passos largos, segundo o curso desse mundo, ao sofrimento eterno. Portanto, nessa noite, podemos aqui já fazer uma primeira consideração. Sejamos alegres, sejamos felizes, sejamos gratos ao Senhor, porque por meio de Cristo Jesus, eu e você fomos libertos dessas 3 algemas que nós acabamos de mencionar agora. A segunda parte da nossa mensagem, meus amados irmãos, é que nós precisamos considerar que quem nos libertou foi Cristo Jesus. Parece isso muito óbvio, mas é necessário que nós reafirmemos essa verdade. Por quê? Porque algumas pessoas, de forma equivocada, pensam que são suficientemente capazes de realizar a sua própria redenção, de salvar a si mesmo. No texto que há pouco nós lemos, Efésios capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor assim nos diz: e Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Outrora a nossa condição espiritual era essa. Nós estávamos mortos, não tínhamos força, não tínhamos condições nenhuma de promover essa nossa libertação, quer do mundo, quer de Satanás e quer dos nossos próprios pecados. Nós precisávamos de um resgatador. Nós precisávamos de um libertador. E quem é o nosso resgatador? Quem é o nosso libertador? É Cristo Jesus. E é por isso que Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo, Ele nos libertou. Os falsos mestres dos judaizantes, eles insistiam com os seus ensinos, com as suas teses, que o homem cooperava com esse processo de libertação, que o homem cooperava com o seu resgate, com a sua redenção. E Paulo diz, não, o homem não tem parte nenhuma nesse processo. Pode, porventura, um morto fazer algo por si mesmo? Pode alguém que está sem vida realizar algo em seu próprio favor? É claro que não, essa era a nossa condição espiritual. Por isso nós precisamos entender nessa noite que toda a obra de libertação foi feita por Cristo Jesus. Foi Ele quem fez. Não de obras, Efésios 2:9, para que nenhum homem venha se gloriar. Toda a glória, ela tem que ser dada a Cristo Jesus, porque foi Ele quem nos salvou, foi Ele quem nos redimiu, foi Ele que foi o nosso libertador. Eu quero rapidamente aqui, meus amados irmãos, fazer algumas considerações sobre a obra de Cristo, à luz do texto que nós estamos expondo essa noite. Primeiro, eu e você precisamos entender que a obra de Cristo, ela é suficiente. O que significa isso? Que a obra de Cristo, ela é suficiente. Que ela não precisa do auxílio do homem. Que ela não precisa da cooperação do homem. Ela é plena, ela é suficiente, ela é totalmente capaz de nos redimir.
O segundo aspecto importante que eu destaco da obra de Cristo, ela é eterna. A obra de Cristo ela tem valor eterno. Cristo não precisa novamente vir e se dar por mim e por você. Ele não precisa novamente se sacrificar. A sua obra ela é única, ela é plena e não há necessidade de repetição. Nós podemos ter a plena convicção em nosso coração de que a obra que Cristo fez por nós ela é suficiente e ela tem o seu efeito eterno. Além de ser suficiente, além de ter o seu efeito eterno, ela é plenamente eficiente. Um grande pecado que a igreja evangélica tem cometido nos dias de hoje, já há alguns anos tem feito isso, é crer que pode cooperar ou pode complementar a obra de Cristo. Meus amados irmãos, isso é um insulto ao nosso Salvador. Esta é uma grande ofensa àquilo que Cristo fez por nós. A sua obra é plenamente eficiente, ela é total, ela é completa, ela não precisa de acréscimo nenhum. Portanto, meus amados irmãos, diante dessas verdades, o texto que nós acabamos de ler nos ensina que nós devemos, primeiro, permanecer firmes em Cristo Jesus. Tendo em vista que outrora éramos escravos e tendo em vista que Cristo foi quem nos salvou de forma eficiente, suficiente e plena, permaneçamos em Cristo, descansemos em Cristo. Que a nossa fé, que a nossa esperança repouse sobre o nosso Salvador. Se porventura você que nessa noite me ouve, ainda crê no seu coração que você tem feito algo para a sua salvação, que você tem cooperado para alcançar a vida eterna, eu peço que você nessa noite reveja esse conceito, mude a sua ideia. Confie em Cristo. Permaneça na obra de Cristo. Lembremos que esta foi uma das primeiras ameaças que o evangelho genuíno sofreu. A ideia de que o homem poderia cooperar com Cristo, que o homem poderia acrescentar algo à obra de Cristo. E Paulo ele escreve justamente essa carta com o objetivo, com o intuito de mostrar que a obra de Cristo ela não precisa do auxílio do homem, ela não precisa de um empurrãozinho meu e seu. Essa obra é completa, essa obra é plena e ela tem um efeito para toda a eternidade. Por isso, permaneça firme em Cristo Jesus. Não se desvie do Evangelho. Eu quero me dirigir àqueles irmãos que estão um pouco cansados, desanimados, abatidos, frios até espiritualmente. Cuidado com essa condição. Não seja tomado pela frieza, pela apatia. Eu sei qual é a importância da igreja, de estarmos juntos para fortalecer a nossa fé. Mas nós precisamos, mesmo ausentes da igreja, do culto, estarmos com os nossos olhos firmados em Cristo Jesus. E se porventura nós hoje estamos sentindo esse abatimento, essa tristeza, ou até mesmo alguns pensando em desistir, é hora de refletirmos se verdadeiramente a nossa fé está em Cristo. Porque se a nossa fé está em Cristo, mesmo diante das adversidades, dos problemas, do distanciamento social, podemos ainda descansar e saber que estamos seguros. Permaneçam, amados irmãos, firmes em Cristo Jesus. E a segunda e a última aplicação que o texto nos dá: não volte ao jugo da escravidão. Os irmãos da Galácia foram alcançados pelo Evangelho, ouviram a pregação da palavra de Deus e agora alguns deles estavam a ponto de rejeitar tudo aquilo que eles haviam aprendido. Todo o Evangelho que lhes havia sido ensinado, voltando atrás aos rudimentos da antiga aliança, se prendendo aos rudimentos do passado. Paulo ensina aquela comunidade: não se submetam a esse jugo
de escravidão. E eu quero me dirigir, talvez, a algumas pessoas que estejam em dúvidas, vacilantes na fé, pensando que talvez se voltarem à sua antiga religião ou adotarem alguma prática ou adotarem alguma atividade religiosa, por meio dessa atividade, por meio dessa prática, hão de ser salvos. Fazer isso é voltar ao jugo da escravidão. É colocar novamente algemas e correntes aos seus braços e pés. Cristo ele te chamou para a liberdade. Cristo não lhe chamou para esse sofrimento, para essa agonia, para essa insegurança que muitas pessoas vivem. Talvez você já se deparou com pessoas que, quando questionadas acerca da certeza da sua salvação, ainda nutrem dúvidas no seu coração, vivem com medos, atribulados. Essas pessoas elas estão debaixo desse jugo de escravidão. Cristo nos chamou à paz. Cristo nos chamou à tranquilidade, à convicção e à certeza de que aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário é pleno, é suficiente, é eterno. Portanto, meus amados irmãos, olhemos para Jesus. Confiemos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Que Deus os abençoe. Que Deus nos fortaleça. Que o Senhor conserve firme a nossa fé no seu Filho Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado, ó Deus, pela obra gloriosa que Cristo fez por nós. Obrigado, ó Pai, porque aprove o Teu Filho nos libertar das algemas do pecado, de Satanás e do curso deste mundo. Obrigado, ó Pai, porque temos uma nova vida. Temos prazer em servir ao Senhor. Temos alegria, ó Pai, de termos comunhão contigo. Não permita, Senhor, que diante dessa crise a nossa fé se abale, a nossa esperança venha a esmorecer. Mas antes, ó Pai, que o Senhor conserve firme a nossa fé, o nosso olhar focado em Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz. Renova, Senhor, as nossas esperanças. Derrama sobre nós, ó Deus, a Tua graça. Cuida, Senhor, cuida de cada família da Tua igreja, dos nossos irmãos e irmãs, ó Deus, que estão enfermos. Restaura a saúde destes, ó Pai. Voltamos a afirmar que o Senhor sempre, sempre será a nossa esperança. Nossa confiança sempre estará em Ti. Que a Tua graça, que a Tua paz, que o Teu amor, Senhor, sejam derramados em nossos corações, hoje e para todo o sempre. Amém. Amados irmãos, muito boa noite. Deus abençoe a todos. Muito obrigado a vocês que acompanharam a nossa mensagem dessa noite. Se você puder depois, compartilhe com os seus amigos, parentes, a palavra do Senhor dessa noite, a fim de que o Evangelho da verdade alcance o coração daqueles que estão perdidos. Amanhã, se o Senhor Deus assim permitir, às 19h30, nós continuaremos a exposição do livro de Provérbios. Chegamos ao capítulo 5. Não percam a mensagem de amanhã à noite, a partir das 19h30, Sabedoria para a Vida. E no próximo domingo, pela manhã, nós temos também a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Continuaremos a exposição do Salmo de número 37. Se você ainda não pegou a sua revista, deixa eu ver se aqui na minha mesa tem uma. Então, a sua revista já está aqui na igreja, na secretaria da igreja. Você pode passar aqui no horário comercial e pegar a sua revista. Se porventura você não pode vir aqui na igreja buscar a sua revista, você pode entrar em contato comigo ou com qualquer um dos oficiais presbíteros e diáconos, que nós vamos providenciar um meio para que a revista chegue também até a sua casa. E no domingo à noite daremos continuidade então à exposição de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 2 até o versículo número 12. Então a semana toda nós já temos o nosso encontro marcado. Se Deus assim permitir, queremos nos encontrar por meio dessa plataforma digital. Deus abençoe, um abraço a todos. Saudades do povo de Deus, saudade de estarmos na igreja, saudade imensa de cantarmos louvores, mas vai passar, nós vamos vencer e com a graça de Deus retornaremos ao seu santo templo. Tenham todos uma ótima noite
em nome de Jesus.